Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência com a ressonância harmônica. Eu ainda não completei um mês, mas já tá acontecendo tanta coisa que eu decidi fazer esse vídeo. Ela chegou faz mais ou menos uma semana e eu tô vendo a força que é essa ferramenta do professor Hélio Couto. Então, já me siga no canal se você gosta de conteúdo de autoconhecimento, de terapias holísticas, de desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Tem bastante vídeo sobre isso aqui. E também curte esse vídeo, compartilha, porque ele vai ser um vídeo bem interessante, né? Compartilha com aquelas pessoas que você sabe que gosta desse tipo de assunto, de autoconhecimento, enfim. Vai ser um vídeo sem roteiro, porque normalmente os vídeos que eu faço aqui têm um roteiro, onde são vídeos mais informativos de determinado assunto que eu estou estudando. Só que o de hoje não, vai ser minha própria experiência com a RH, pelo menos essa primeira semana que eu pensei justamente, nossa, eu preciso falar sobre o que está acontecendo, porque pode ser que eu acabe esquecendo, e quando a gente tem os detalhes de tudo que está ocorrendo, acho que fica mais enriquecedor para quem está nesse processo com o professor Hélio Couto, o caminho das palestras, que está pensando em fazer a ressonância harmônica, ou se já faz a ressonância harmônica. Então aqui vai algumas dicas sobre aquilo que eu já estou absorvendo. Bom, então meu nome é Vitória. Eu sou terapeuta holística, mentora, professora e também estrategista digital e gestora de tráfego. E por que eu tô dando já essa introdução falando sobre as coisas que eu faço? Porque tem tudo a ver também com a ressonância, com os meus pedidos que eu fiz. Já sinto muitos efeitos daquilo que eu pedi acontecendo, ou meio que o universo, né, a fonte criadora, me forçando a mudar determinados comportamentos e fazer determinadas coisas que tem tudo a ver com aquilo que eu pedi, só que de uma maneira diferente do que eu idealizei. E quando eu falo eu idealizei, seria o meu ego. Eu vou contar desde o início, depois eu vou falar um pouco das minhas considerações finais, sobre o que eu percebo, né? A primeira coisa que vocês precisam saber, antes de tudo, é que antes do professor Hélio Couto, antes de começar o caminho das palestras, eu já estava dentro desse mundo do desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, com a Beth Russo. Na verdade, tudo iniciou, com a psicanálise, com o Dr. Norberto Kepp, que eu acabei lendo uns livros dele, começou ali, e também com o livro Kybalion, né? Então, meu processo de desenvolvimento pessoal, de expansão de consciência, né, de despertar, começou ali aos meus 18 anos, eu tenho 24. Então, digamos que eu já estava um pouco nesse mundo desses determinados temas que faz com que a gente desperte da Matrix. Da Beth Russo, eu fui para Elaine Orives. E da Elaine Orives eu já tive um grande entendimento, um grande salto de consciência em relação à cocriação da realidade, em relação a muitas coisas, porque eu acabei tendo resultados. Depois eu acho que eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, falando sobre a Elaine Orives e os cursos que eu fiz com ela e quais foram os efeitos. Mas eu já vinha nesse processo, nessa jornada, antes mesmo. Porém, eu comecei o caminho das palestras do ano passado, no início do ano passado, e não foi tão chocante, porque a mecânica quântica, a física quântica, ela já tinha sido apresentada para mim através da Elaine Orives, então não foi nada muito, meu Deus, o que é isso? Não tô entendendo nada. Quando ele começava a falar sobre os experimentos da dupla fenda, eu já tinha assistido o documentário Quem Somos Nós, que explicava muito sobre isso. Também já tinha visto uns podcasts de uma física chamada Eliane Xavier, que ela explicava muito bem sobre a mecânica quântica. Então, quando eu cheguei no Hélio Couto, não era uma coisa assim, nossa, que diferente. Quando ele falava de mecânica quântica, mas quando ele falava de outros assuntos,
Sim, é claro, foi uma surpresa e foi um conhecimento novo que chegou até mim. E o interessante do professor Hélio Couto é que ele explica as coisas sem filtro, né? Ele literalmente fala a verdade do que ocorre na nossa realidade sem medo. Então, esse foi um dos maiores impactos que eu senti assistindo ele, né? Ele não romantizava a coisa toda da realidade, né? Das dimensões, digamos assim. Vocês me entendem o que eu quero dizer. A verdade nua e crua, doa a quem doer, né? E foi um processo que, durante já o caminho das palestras, eu já sentia uma grande transformação, uma grande expansão de consciência. Tanto que eu pensava, nossa, eu não sei se essa é a sensação de quando tá fazendo a ressonância, mas parece que eu estou fazendo uma ressonância, porque ocorreu muitas cartazes no período do caminho das palestras na minha vida, apesar de já ter vindo, né, de uma bagagem desse meio holístico. Só que mesmo assim eu tive cartazes, né? Então o interessante é isso, a gente perceber que mesmo quando já está dentro de um processo de autoconhecimento, de despertar da consciência, você vai ter ali crenças que você vai precisar limpar, você vai ter obstáculos, sabotadores mentais. Então, porque é uma coisa que a gente vai ter que fazer pelo resto da nossa vida. A gente tem muitos sabotadores, né? Então é um processo que vai durar a nossa vida inteira, né? Limpando crenças, descobrindo crenças. Então foi uma das coisas que eu fui percebendo. Mesmo que você já tenha criado determinadas coisas, você vai ter cartazes, né? Então foi uma das coisas que eu percebi. E também o professor Hélio Couto, ele me fez me aprofundar muito mais nos conhecimentos, não de uma forma só de cocriar coisas, sabe? Foi de uma forma de encontrar o que alimenta a minha alma, sabe? Muito ligado ao propósito da minha vida. Então, foi muito interessante nesse sentido também. E através do professor Hélio Couto que eu fui também atrás de Jung, né? Que aí eu me aprofundei muito nas obras de Jung, comecei a gostar muito disso e ler, né, os 35 volumes que o Hélio Couto falava tanto nos vídeos, que eu queria entender por que ele falava tanto, né, desse Carl Jung. E aí eu fui atrás de Carl Jung e me apaixonei, foi uma coisa assim incrível. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre Jung, porque Jung ele é um dos meus grandes professores, né, as obras dele. E o Hélio Couto foi a ponte, né, para eu chegar em Carl Jung. Então, isso é uma coisa muito incrível. Gente, não reparem na música, tá, que tá tocando. Eu vou continuar fazendo vídeo mesmo assim. Estudando Jung e ao mesmo tempo o professor Hélio Couto, eu tive uma grande expansão mesmo de consciência, sabe? De um grande entendimento muito profundo sobre a nossa psique, como funcionava a nossa mente, nossos traumas, nossos complexos, tanto que vocês vão ver por aí no meu canal muito sobre esse assunto. E meio que eu fiquei muito feliz porque eu encontrei a minha base, assim, né? Uma base teórica muito interessante, que era de Carl Gustav Jung. Mas agora voltando pro professor Hélio Couto. Nisso, pelo Caminho das Palestras 1, o Caminho das Palestras 1 foi onde eu mais tive cartazes, onde eu tive muito desânimo, procrastinação, eu enrolei para conseguir terminar o Caminho das Palestras. O 2 já foi mais rápido, foi uma questão assim, eu passei 3 meses enrolando e aí depois eu voltei com tudo e terminei tudo em um mês, de uma forma muito rápida. E foi no final do ano que eu decidi, não, agora eu tenho que fazer a ressonância. Eu tenho que pedir a minha RH. E eu tava com muito medo, ao mesmo tempo de pedir a minha RH, porque um monte de gente falava que perdia dinheiro, casa, carro, apartamento, acontecia coisas caóticas com as pessoas e eu falava, meu Deus, mas será que eu vou passar por isso? Mesmo eu já
tendo uma determinada bagagem, conhecendo algumas ferramentas de limpeza, né? Porque como a maioria das pessoas falam que tem problemas nessa questão, né? A cartaz é quando você precisa limpar ali aquela informação. E tem pessoas que não têm a informação de como fazer essa limpeza. Então eu tinha essa dúvida, nossa, será que vai ser desafiadora, vai ser ruim para mim? Mas eu fui com a cara e com a coragem, né? Naquele pensamento de que se eu tô aqui, né, nessa vida, realizar, né? Fazer aquilo que o self, aquilo que a minha centelha divina quer que eu faça. Então eu pedi a RH. E é aquilo que ele fala sempre, né? A ressonância escolhe, né? Como se as pessoas que fazem a ressonância harmônica, elas tinham um acordo já, que elas teriam que fazer, elas teriam que utilizar dessa ferramenta. Então eu pedi minha RH. Eu deixei meu celular, mas eu pedi minha RH. Nossa, eu não lembro, acho que foi abril desse ano, e aí ela chegou mês. No início desse mês, hoje é dia 15 de junho, se eu não me engano. 14, hoje é dia 14 de junho, e no início desse mês chegou minha ressonância. Só que o detalhe é o seguinte, gente. Uma semana antes da ressonância chegar, na verdade, assim que eu enviei o e-mail e ele mandou um e-mail de volta falando que eu já estava recebendo ajuda, comecei a sentir algumas coisas. Então, não sei, parece que você já vai recebendo a onda antes mesmo de chegar o CD, antes mesmo de chegar o áudio. Porque a sensação que eu tive uma semana antes é que eu estava recebendo a onda, porque ocorreram algumas cartazes, muitas cartazes muito profundas, que tem a ver com uma das coisas que eu pedi, que eu coloquei na minha lista, né? Que é agora que eu vou explicar pra vocês, porque que eu já falei pra vocês lá no início que eu sou estrategista digital. Eu tinha uma empresa com um sócio, né? Eu já trabalhava no marketing digital, como estrategista digital, infoprodutora, e acabou que o que eu percebo hoje, né, vendo de uma visão um pouco mais ampla, é que a coisa já estava se desandando entre mim e esse sócio, né? Eu me via muito colocando muita energia naquele negócio, né, criando os infoprodutos, elaborando as estratégias, mas parecia que só tava eu nesse barco, sabe? Esse outro sócio meu, ele cuidava do financeiro, mas ele não colocava tanta energia nas criações das coisas que a gente fazia e meio que eu sentia que tava tudo ali nas minhas mãos. E que se desse errado é porque estava nas minhas mãos, se desse certo é porque estava nas minhas mãos também. Então eu estava sentindo um determinado peso e não um apoio, né? Como deveria ser numa parceria. Então eu estava meio que me arrastando dentro dessa parceria que eu tinha. E foi durante essa uma semana, né? Antes de chegar a minha ressonância harmônica, que tudo desandou, que houve um determinado desafio que surgiu financeiro desse meu sócio, no qual meio que assim, toda a estratégia ela dependia desse financeiro, né? Só que eu não sabia o que se passava de fato dentro do financeiro. Então era falado para mim uma coisa e eu fazia a estratégia voltada para esse valor que tinha de caixa no financeiro. Vocês estão entendendo, né? Porque eu tô tentando ser o mais sigilosa possível nesse assunto, porque é uma pessoa que eu respeito muito, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho e que foi finalizado de uma forma muito... não digamos que foi totalmente pacífico, mas eu acho que foi libertador para ambos e que ambos entenderam o porquê que houve essa finalização de ciclo. Então, a partir disso, eu descobri que o financeiro ali não estava tão interessante assim para eu fazer a determinada estratégia, só que o fato de eu já estar colocando aquela estratégia em prática me fez perder tempo, né? Porque
na minha mente eu tinha um plano de que se não tivesse esse caixa pra gente colocar essa estratégia em prática, eu iria fazer algo para levantar esse caixa através dos meus próprios talentos, como gestora de tráfego, como estrategista digital, como gestora de automação, né, treinamento de AI, implementação de AI. Então, foi aí que eu meio que me senti traída, mais ou menos, né? Porque se eu tivesse colocado as minhas outras estratégias em prática, eu estaria faturando muito mais. Então foi isso que me marcou, mas eu já ressignifiquei, eu já vi o lado positivo disso tudo, que foi basicamente o ensinamento de que a nossa intuição avisa. Ela avisa muito antes quando a coisa tá desandando, quando não tem fluxo aquilo que você tá fazendo. Então o que eu percebi é que a ressonância, uma semana antes, a ressonância já fez a base toda tremer ali, ela já foi arrancando aquilo que não tinha sustentação, aquilo que não iria dar certo, aquilo que não seria justo para ambos, né? A partir dali foi caótico um pouco no primeiro dia que eu recebi ali as notícias, só que depois houve ao mesmo tempo que foi caótico, eu senti uma sensação de libertação, sabe? Ao mesmo tempo que era uma coisa meio triste, porque eu coloquei muita energia e tempo nisso, foi uma coisa que eu me senti liberta, eu me senti livre. Eu me senti com entusiasmo, parecia que eu tinha recebido libido de volta. Ah, isso é uma das coisas que eu também tenho que falar, gente. A libido. Assim que eu recebi o e-mail do professor Hélio Couto falando sobre que eu já estava recebendo ajuda, eu já comecei a sentir uma mudança na minha libido. E antes eu tinha muitos picos de depressão facilmente. Eu sei por quê, né? Eu sei que é por conta do meu autismo. E foi uma das coisas que eu falei no meu e-mail para o professor Hélio Couto, que eu queria nivelar essas questões, né, essas comorbidades que vêm do autismo nível 1 do espectro, que é a facilidade de entrar em depressão. E aí, quando entrou a ressonância, era uma facilidade assim, gente. Um dia eu tava colocando as coisas em prática, em hiperfoco, outro dia eu tava super sobrecarregada e entrava num limbo, assim, numa coisa meio Batman, escondida na caverna e não saía de lá, sem conseguir fazer nada. Então, quando chegou a ressonância, não, pelo menos essa primeira semana, esses dias antes, na verdade, não, foi um mês e meio, né, antes de chegar a ressonância. Assim que ele respondeu o e-mail, eu já comecei a sentir mudanças na minha força de vontade, na minha energia vital. Então, eu criei muita coisa, eu criei produtos, eu criei muitas coisas nos quais eu entendo dentro do marketing digital. E, nossa, a criatividade, assim, tava aflorada a milhão e eu não tinha mais esses picos. Eu tava numa crescente de força de vontade, de agir, sabe? Não era uma coisa assim, onde eu tô num pico muito forte de hiperfoco, agindo, fazendo acontecer, trabalhando, e no outro dia eu tô toda procrastinando, depressiva, triste, querendo ficar escondida, porque essa questão da sociabilidade é um desafio para mim, mas com a RH eu tô sentindo uma coisa mais fácil de lidar, né? Também pode ser por causa do arquétipo que eu pedi. Foi uma coisa muito interessante que até as pessoas ao meu redor, minha mãe, ela percebeu que eu tava muito mais centrada fazendo as coisas, com um hiperfoco muito maior e também muito mais alegre, muito mais feliz. A energia vital, né? A libido mesmo de volta. E aí, só que essa bomba que chegou, esse caos que tava acontecendo, ele chegou uma semana antes da ressonância chegar. Então, que é uma coisa assim que você olha pra fora, você fala, meu Deus do céu, foi uma situação que me forçou a olhar muito pra dentro e encontrar a paz mental no self. Eu acho que eu vou falar até uma das coisas que eu pedi na RH, que foi paz mental. Então faz todo sentido, né? Porque
me forçou a ter essa paz mental e de fato eu consegui. Eu sinto que eu consegui, porque eu já sinto que eu recebi isso. Porque eu tô conseguindo observar essas coisas que estão acontecendo de um ponto de vista muito positivo, né? Lembra que eu falei que eu me senti liberta com tudo que aconteceu? Depois do primeiro dia eu senti paz, sabe? E eu meio que entendi de cara. Ah, isso aconteceu porque provavelmente o universo, a fonte criadora, não quer que eu fique guardando os meus talentos, as minhas habilidades, né? E aí depois eu fui ver no livro o Manual da Ressonância Harmônica, que ele chega logo em seguida que vem o áudio. No manual ele fala, né? Ele deu o exemplo de uma mulher que tinha um monte de cursos iniciáticos e que ela nunca se sentia pronta e preparada para trabalhar ali. E aí naquilo o manual, gente, ele é muito incrível. É tipo assim, tem todas as respostas ali. Sério, todas as respostas do que tá acontecendo com você quando tá recebendo a ressonância. Quando eu vi essa frase, né, eu me identifiquei muito, porque eu tenho um monte de formação em marketing digital e não foi assim, eu não fiz essas formações, para ter um currículo cheio, eu nem pensava em ter um currículo cheio, eu fazia essas formações para pegar o conhecimento mesmo e aplicar nesse negócio que eu tinha com esse meu ex-sócio. E acabou que estava ali acumulado no meu computador em torno de uns 12 certificados, além do meu diploma de faculdade de marketing. Então, eu meio que vi o universo querendo que eu utilizasse esses talentos para ajudar muitos negócios, né? Porque que no caso, que é o que eu trabalho agora, né? Eu sou gestora de tráfego, estrategista digital e também gestora de automação. Então, basicamente o que eu faço é algo que ajuda muito empreendedores, né? Algo que aumenta o faturamento de quem tem um negócio local, de quem é infoprodutor, né? É uma coisa que um expert, ele não tem tempo de aprender, ele não tem cabeça também para querer entender, né? Se ele for, por exemplo, de uma área totalmente diferente da área de tráfego pago. Se ele for, por exemplo, vamos supor, um expert, um especialista de meditação. E aí ele nunca foi muito ligado a algumas coisas de análise exatas. Ele vai precisar contratar alguém para ajudar ele. Então eu vi que o universo ele me levou para um caminho diferente, mas que eu percebi rápido o que ele estava querendo dizer. Então, eu diria que a cartaz maior que eu tive foi esse caos que aconteceu rapidamente na primeira semana antes da RH chegar. E assim que a RH chegou, eu já estava alinhada com o que eu tinha que fazer. E a única coisa que eu percebi, agora com essa uma semana que eu tô com a RH, uma coisa que eu tô percebendo, é que como eu vou tentar fazer algo que eu vou me expor mais, vem um sentimento de medo, né? Então, essa é a cartaz que eu estou sentindo no momento, é o medo. Mas, gente, eu vou contar uma coisa muito incrível pra vocês. Em paralelo, né, a tudo isso e a esse sentimento de medo, olha que coisa incrível que aconteceu. Eu falei pra vocês, né, que eu conheço a Helena Orives, né, já fiz cursos dela, e agora eu tô fazendo o holococriação pela segunda vez. E eu imaginava muito, eu ficava pensando muito, nossa, imagina fazer a ressonância harmônica junto com o holococriação, né? Porque o holococriação é uma ferramenta de limpeza, ela utiliza a técnica Hertz e é uma ferramenta de limpeza muito profunda que ela aplica ali dentro do método dela. E eu já tive resultado com o holo. Então, eu sempre imaginava, nossa, imagina fazer a RH junto com o holo. E bingo, né, como já diria a Elaine, consegui, cocriei, né? Então, já começou aí uma das primeiras cocriações em uma semana de RH, porque não era uma coisa que estava na minha mente, não era uma coisa que eu estava na minha mente de que eu iria conseguir fazer isso. Mas estou aí dentro do holo.
E já estou começando a limpar, então as cartazes elas não estão pesadas, né? São os sentimentos ali sabotadores. Eu tô conseguindo identificar esses sentimentos sabotadores, que é o que ele fala no Manual da Ressonância Harmônica e também no Mentes Informadas. Dá pra perceber, é nítido, gente, é nítido. O ego tentando barrar a onda, é muito nítido. E tá nítido que a onda, eu acho que no fundo a gente às vezes fica um pouco incrédulo, né? Eu vou ser sincera pra vocês, mas é real, gente. O negócio é real, a mecânica quântica é real, porque você vai sentindo ali. Eu estou sentindo essas mudanças. Eu também vou falar de um outro pedido que eu fiz. Eu fiz de marketing digital, paz mental e arquétipo de Cleópatra. Gente, esse arquétipo de Cleópatra, ele tá me ajudando tanto, eu já tô percebendo. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o arquétipo de Cleópatra. Tanto no meu alto valor, inclusive chegou no momento certo, onde eu preciso precificar o meu serviço. E assim, tá sendo incrível, porque esse arquétipo meio que tá me levando a me trazer o merecimento, sabe? O merecimento de quanto que eu devo cobrar pelo meu serviço. O meu merecimento de saber o tipo de trabalho que eu faço, né? Porque a gestão de tráfego e as estratégias digitais, eu já estava aplicando tudo. Só que eu aplicava tudo com o meu sócio, né? Eu já colocava a mão na massa bastante, eu já subia muitas campanhas no Facebook Ads, no Google Ads. Então não era só um conhecimento ali que eu tinha certificado e que estudei. Não, era muita experiência já. Desde 2022, desde o início de 2022. Se bobear, eu acho que desde o início, do final de 2021 até agora eu já colocava a mão na massa, sabe? Só que eu nunca me sentia. Eu até pensei, eu até cogitei em prestar serviço disso, só que aí eu falava, ah, não, eu acho que tem que ser muito bom, tem que ser muito top, né? E aí eu percebi que na verdade era mais uma crença de não merecimento, né? Agora eu tô percebendo uma pura autossabotagem e ainda karma pra mim. Porque quando você retém os seus talentos, no manual da ressonância harmônica, o professor explica isso. Você vai atrair karma, né? Você vai estar aí atraindo antimatéria. Então, foi uma consciência que veio assim e que eu percebi que, na verdade, todo aquele caos, né? Todo esse caos que aconteceu para que eu rompesse com a sociedade e iniciasse essa prestação de serviço foi importantíssimo para minha evolução, né? Imagina se isso não acontecesse e eu continuasse com a sociedade, retendo esse talento para mim, com inúmeros negócios locais aí quase falindo, ou não tendo resultados, não tendo vendas, não chegando clientes, sendo que tem alguém ali, mas que tá escondido e que não tá mostrando para o mundo, né, para essas pessoas que tem uma solução para isso, né? Então, comecei até a observar esse egocentrismo meu, que isso é ser egóico, quando você retém os seus talentos, você não está servindo. E uma das coisas que eu estou aprendendo é a servir esse ano, né? Até porque eu tô no ano número 6, então, servir. E também, na primeira semana agora que eu tô de ressonância, ela vai já entrar em uma semana e meia, muitas coisas familiares acontecendo, muita coisa mesmo, gente. Pessoas quase, né, casos graves, sabe? Casos hospitalares. Não é alguém da minha família, mas é alguém que está próximo da minha família. E isso envolve muitas pessoas, né? Envolve essa própria pessoa, né? Que ela tá muito mal de saúde. E envolve também a minha família, né? Principalmente uma pessoa em específico que pode, né? Que pode ser muito afetada e está sendo muito afetada por conta disso. Então, eu tô vendo um monte de coisa acontecer. Então, eu tô vendo até um padrão meu, que eu sempre tive uma tendência de ser
aquela pessoa que vê o caos familiar acontecendo, aí você vai lá e tenta ajudar, né? Tenta, sei lá, falar alguma coisa, dar um livro, né? Ser meio que o coach daquelas pessoas. Só que eu tô vendo que a vida, junto com a RH, né, com essa onda que tá entrando, né, eu tô vendo a onda me forçando a focar em mim, até mesmo no meio desse caos todo, que muitas vezes não tem o que eu fazer, a não ser focar em mim, porque se eu focar em mim, eu ajudo muito mais. Então, focar em mim no sentido assim, focar no meu trabalho, porque eu sempre fui uma pessoa que quando acontece alguma coisa caótica ao meu redor, eu fico muito presa naquilo, sabe? Eu fico presa a ponto de deixar de trabalhar, de ficar pensando o dia inteiro, overthinking, a todo momento, a toda hora, preocupada e, consequentemente, a frequência cai. A frequência caindo, eu vou atraindo coisas negativas, né? Vocês sabem como que funciona, entra em entropia psíquica. Então, eu tô vendo um aprendizado aí muito grande em relação a isso. Aí eu consegui ir por um lado mais de individuação e entender que a maneira mais inteligente de ajudar essas pessoas é eu focar em mim, é eu focar nos meus negócios, é eu focar em ajudar esses outros negócios locais, porque assim eu consigo até ajudar financeiramente, se é que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Porque eu tenho que manter um sigilo aqui, né, nas coisas que eu estou contando, pelas pessoas, né, que estão sendo afetadas por isso. Então, e eu sinto que dessa vez eu tô conseguindo lidar bem com isso. E acredito que seja por conta desse arquétipo da Cleópatra. E o mais interessante de tudo isso é que parece que é destinado, né? Mas eu não acredito em destino, mas parece que é uma coisa que o universo sabe o que seria melhor para você. Ele sabe que você tem que estar fazendo a ressonância nesse momento, nessa hora, pedindo aquilo mesmo que você pediu, porque ter pedido o arquétipo do imperador também que eu pedi, o arquétipo da imperatriz e da Cleópatra, que basicamente são muito parecidos, o da imperatriz e da Cleópatra, é que a Cleópatra seria um fractal da imperatriz, mas esses arquétipos me trazendo uma sustentação nesses momentos caóticos, aonde eu preciso ser inteligente, ser sábia num momento de caos e entender que eu posso ajudar muito mais, focando em mim, elevando minha vibração e assim conseguindo ajudar vibracionalmente no campo dos outros, se possível, se assim esse outro permitir, e focar em mim, focar no meu negócio, focar na minha individuação. O que é o processo de individuação, gente? Que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. É o processo de despertar a consciência. Que essa é a melhor forma, né? E o Hélio Couto, ele fala muito isso no livro do Manual da Ressonância Harmônica, que o nosso caminho é individual, que ele é solitário o caminho, né? E por isso que tem muitas pessoas que fogem desse caminho de despertar a consciência. Mas é isso que eu estou percebendo, mas eu estou percebendo que eu estou conseguindo lidar com isso por conta desses arquétipos que foram pedidos. Então, eu tô percebendo essa sincronicidade com o momento e com os arquétipos que iriam me ajudar, né, exatamente com tudo isso que tá acontecendo. Outra coisa que eu tô percebendo também é uma coragem muito forte, né? A coragem, ela tá mais forte que o medo. Isso é bom, muito bom. Então, querendo ou não, tem muita coisa, assim, eu acho que tudo que tá acontecendo, vendo de um ponto de vista, assim, vendo do ponto de vista verdadeiro mesmo, eu acho que tudo que tá acontecendo é muito bom. Até mesmo as cartazes que aconteceu, essas coisas que estavam escondidas que veio à tona. Só uma situação que eu não tô conseguindo enxergar tanta beleza assim, mas é por isso que eu tô fazendo várias técnicas, tô lá no holococriação, que é essa situação desse homem que tá próximo da família, que tá no hospital, e essa pessoa da minha família que é muito conectada a essa pessoa, né, esse indivíduo.
Então, isso aí eu realmente tô vendo um desafio bem grande, assim, tá bem difícil, digamos, de aceitar. Então, eu tenho que cuidar disso, né? Porque a gente só consegue modificar, a gente só consegue lidar com algo quando a gente aceita, né? Se a gente resiste, aquilo persiste. E o que eu sinto é que está havendo uma facilidade muito grande de conexão com a fonte, porque foi uma das coisas que eu pedi também, unificação com a fonte. Então, tá tendo muita facilidade de... estou tendo muita facilidade de ter essa conexão. Não é uma coisa que eu não fazia, né? Eu sempre tinha essa rotina de me conectar com a fonte criadora, meditar, só que agora tá muito fácil, sabe? Eu tô conseguindo sentir, é muito estranho e ao mesmo tempo muito bom a presença em, até mesmo quando eu tô lá de frente ao computador, é muito diferente. Na verdade, parece que você tá meio que, parece que todo dia você meditou assim, muito profundamente, e aí você fica naquele estado meio zen, até quando você tá em momentos totalmente racionais, digamos assim, né, trabalhando, analisando coisas, montando slides, portfólios, enfim, estudando. Então, estou com muita facilidade nessa questão. E outra coisa que eu percebi também é a mediunidade, tá? Algumas coisas estou sentindo muito diferentes em relação à minha mediunidade. Eu já me considerava uma pessoa que já tinha tido muitas experiências já, só que dessa vez tá ficando muito forte, muito fácil. Eu tô sentindo essa facilidade de comunicação com o mundo espiritual. Muita facilidade, né? O que é bom, né? O que é muito bom, porque eu não sinto que são mestres, seres negativos, não. Parece até que eu tô blindada contra esse tipo de coisa. Sério, gente, parece que tem uma blindagem e que a única voz negativa que pode vir aqui é a voz negativa dos próprios aspectos sombrios internos, sabe? Do ânimos, né? Pra quem não sabe o que é ânimos, seria o aspecto masculino da mulher internamente, só que o ânimos negativo, que aí tem uma diferença. Então, as únicas vozes, né, que fica me atormentando um pouco é esse ânimos negativo, é o ego lutando para sobreviver, que o professor Alio Couto já avisou que isso ia acontecer. Então, só que eu vejo uma força muito forte pra me fazer voltar pro eixo, sabe? Mesmo quando vem um pensamento negativo, quando vem alguma coisa, logo em seguida já vem uma voz, opa, não é por aí. É a voz do self, né? A voz da centelha divina a todo tempo, a todo momento, o que é muito, muito, muito bom. Aí eu também pedi a onda de Jung, e como eu tenho as obras do Jung, elas se tornaram muito mais fáceis de se entender. Até um livro que eu tava lendo, né, sobre o narcisismo, que foi nesse período que o professor Alio Couto tava falando que eu já estava recebendo ajuda, mas não tinha recebido a RH. Eu fui vendo ali alguns padrões familiares, então foi uma descoberta muito forte na constelação familiar. Também de complexos, de muitas coisas, muitas verdades vindo à tona nesse período, sobre a minha família, sobre o porquê de muitas coisas, o porquê de muitas atitudes. E eu já sinto que isso teve muito a ver com a ressonância. Sim, porque foi bem nesse período que começou essa busca incessante por esses determinados conhecimentos. E meio que foi ocorrendo esse processo de, então, buscar o perdão familiar, a base, né? Pai e mãe, irmãos. E você vai liberando todo mundo. E aí logo em seguida, quando chega a ressonância, é aquela coisa, né? A consciência, ela muda, e quando você volta a fazer aquilo de novo, outro insight que você recebe, é de uma outra forma, de um outro ponto de vista que você vai enxergar aquele conhecimento, né? Eu vou repetir o caminho das palestras depois, porque vai ser uma nova consciência, vai ser uma outra pessoa, né? Meio que assistindo, então vai ter uma outra informação.
Bom, gente, então as minhas considerações finais quais são? Eu ainda tô no início, mas eu já tô sentindo muito efeito. Vocês podem ver que a minha vida já tá chacoalhada, né? Muita coisa nova acontecendo. Eu vou precisar também lidar com muitas questões, muitas crenças mesmo de sociabilidade, de comunicação com as pessoas. Então, comunicação social, né? Não a comunicação cognitiva. Porque vocês podem pensar, mas você fala normal. Não, gente, mas é que eu tenho essa falha na comunicação social mesmo. Só que eu tô vendo que é pra ir além, né, desses limites. Então, tanto que o que eu vou começar a trabalhar agora, que é essa prestação de serviço, eu tenho que me comunicar com o cliente, eu tenho que falar, eu tenho que ter uma boa persuasão, uma boa comunicação, conexão também. Então eu tô vendo que vai ser momentos de sair da zona de conforto total. Mas eu estou agradecendo por tudo isso que está acontecendo comigo. Não é como se eu nunca tivesse trabalhado com isso, né, com comunicação social, já trabalhei com isso, no telemarketing, suporte técnico, e que agora eu vou voltar, né, a ter essa comunicação tete a tete com alguém. E é daí que vem normalmente a minha maior cartaz, digamos assim, um medinho. Mas a coragem, ela tá muito mais forte, lembra que eu falei, né? Então, eu vejo que a RH, ela realmente movimenta. E olha que é só a primeira semana. Imagina quando der um mês. Imagina quando der os 3 meses, né? Dessa primeira onda. Que vocês vão estar acompanhando. Eu vou fazer vídeo aqui no canal. E uma dica que eu dou, gente. Não freia. Não é pra frear. Vai. Né? Ou quando você começar a RH, pelo menos o que eu já estou percebendo é que é para você ir, né? O fluxo vai te levar para algum lugar, então você entra nesse fluxo, entra nessa correnteza. Às vezes o que você pede, ele vai chegar, mas ele não vai chegar da forma que o seu ego imagina. Ele vai chegar da forma que o self quer se expressar, que a sua centelha divina quer se mostrar, né? Que ela quer fazer, que ela quer fazer acontecer, que ela quer se totalizar em você. Então, vai existir aí um desafio que é o ego sair um pouquinho, o controle, e você entrar nesse fluxo para onde a fonte tá te levando. Pelo que eu tô vendo, a fonte está me levando para aquilo que eu pedi, mas de uma maneira diferente, né? Às vezes você pede, eu quero muito dinheiro. Só que a fonte pode ser que ela te leve para um caminho de ganhar dinheiro que você não pensava antes, né? Que você não tinha uma ideia, né? Você tinha um planejamento, mas muda um pouco esse planejamento. Ele vai te levar para um outro caminho. E tem uma ferramenta de limpeza, tá? Eu vejo que uma das coisas que me ajuda muito é ter uma ferramenta de limpeza, porque tem que aproveitar, já que na ressonância você vai enxergar. Então, se você vai enxergar, isso é ótimo. Você vai conseguir utilizar isso a seu favor. Você sabe o que limpar. Se é raiva, se é medo, se é ódio, se é tristeza, se é depressão, se é rejeição, abandono, humilhação, se é vergonha, enfim, você vai saber o que é, né? O que causou o gatilho, qual é o sentimento. E se você tiver uma ferramenta, melhor ainda. Tem um vídeo que eu falei aqui sobre ferramentas de limpeza que eu já usei há muito tempo. Ho'oponopono, EFT. Eu vou deixar aqui no card de informações para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.